Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode ressuscitar um site que já existiu, que tem um bom histórico, tem boas métricas e utilizar esse site de maneira estratégica para fazer dinheiro hoje em dia, tá certo? Seja em real, seja em dólar. Isso é possível na internet com a estratégia chamada de domínios expirados, certo? Eu vou te mostrar aqui um exemplo prático. Na verdade, eu já te mostrei o exemplo desse site aqui nesse vídeo anterior que eu vou deixar nos cards. Esmiucei, mostrei tudo aqui como é que ele funcionou, o que o cara fez, e eu vou te mostrar agora que eu estou modelando ele, certo? Vou te mostrar como é que isso funciona. Teve um comentário aqui nesse vídeo que eu falei, no vídeo anterior, teve um comentário aqui do Walter Lira. Eu acho que o proprietário do site não usou um domínio expirado, ele pegou o mesmo domínio que já era dele, né, do cara, e mudou o site, criou outro nicho. E não, na verdade você pode verificar isso através do Voice. E através do Voice você consegue saber de quem era o site e de quem e que mudou realmente de proprietário, certo? E não, e quando eu falo site, eu não estou falando do site, daquilo que você abre, eu estou falando do domínio, o endereço do site. É esse que é o lance, o domínio, aí que você utiliza a estratégia de domínio expirado. É uma estratégia muito utilizada já, muito antiga. Teve até outro cara que falou aqui: "Ah, patrão, a respeito disso todo mundo já sabe o que você está falando, quem é casca grossa aí na parada do SEO e tal". Sim, quem é casca grossa, mas eu não estou falando com quem é casca grossa, eu estou falando com a galera que quer aprender, não com aquela pessoa que já sabe. Certo? Então, vamos lá, né. Como eu falei aqui, o Walter Lira, é possível você saber isso através do Voice. Você consegue verificar o Voice e ver que esse domínio mudou de propriedade. E foi o que aconteceu com esse site. Ele não é mais o site de academia que ele era, nem é do mesmo dono. Foi um outro cara que pegou esse site e recriou e fez um site de review de produtos aqui da ClickBank, da BuyGoods lá nos Estados Unidos, beleza? Então vamos lá, né? Como eu te falei, você pode fazer isso aqui, ressuscitar um site que já existia, já tem boas métricas. Agora, isso não é fácil, você tem que fazer análises, tá certo? Tem uma série de coisas que você precisa fazer, mas também não é nada de nenhum bicho de sete cabeças, não. Tudo isso eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo, tudo passo a passo, como é que você utiliza as ferramentas, como é que você faz as suas análises, o que que é importante você ver. Mas eu vou te mostrar aqui que eu não estou parado do domínio no ponto, eu já estou fazendo isso aqui, ó. Eu já registrei um domínio seguindo mais ou menos as mesmas métricas que esse site tinha aqui. Eu já encontrei esse domínio e eu registrei esse domínio aqui pelo preço de um domínio normal, né, contradizendo aqui a ideia aqui do Walter, né, que diz que um domínio expirado é muito caro. Se você comprar através de leilão. Leilão, você vai pagar muito caro, leilão os domínios são muito caros, mas se você conseguir achar um domínio através de garimpagem na internet, e você simplesmente registrar ele como se fosse um domínio, quando o domínio expira, por exemplo, esse domínio eu registrei ele agora no dia 18, tá vendo aqui? Então ele vai vencer, a data de expiração dele é no dia 18/12 de 2026, daqui a um ano, eu registrei agora 2025. Então daqui a um ano, se eu não pagar aqui minha taxa, que foi R$ 49, se eu não pagar esses R$ 49, aí esse domínio expira. O que que acontece? Ele fica disponível para que outras pessoas registrem ele pelo preço de um domínio novo. Então, se eu quisesse registrar qualquer domínio.com, eu pagaria os mesmos R$ 49 que eu paguei nesse domínio, que já tem uma história desde 2021, ele já existe na internet. Em algum momento, a pessoa deixou de pagar essa taxa anual, ao domínio expira, fica disponível para que outra pessoa registre ele. Mas o que acontece? Quando você registra um domínio desse que já existiu um site, esse site tem um histórico, ele já tem história na internet, certo? Ele já tem backlinks, já teve muitos acessos, ele já tem rede social apontando para ele tem uma série de coisas que já o Google já conhece, já claro, você não pode pegar qualquer site, né, eu vou te falar daqui a pouco, não é qualquer site, você tem que utilizar isso de maneira estratégica. Por exemplo, esse Berserker aqui, foi o site que eu analisei no vídeo anterior, ele era um site de academia, como eu mostro lá, e aí ele criou aqui um site de review de produtos de emagrecimento. Então, forçando um pouquinho a barra, ele está dentro do contexto, funcionou para ele. Se você olhar lá no vídeo anterior, lá ele mostra que ele tem mais de 3.600 acessos. Ele pulou ali em um mês, em 30 dias, ele pulou de zero praticamente, né, que ele não estava tendo acesso nenhum, porque o site já estava expirado, para 3.600 acessos de um mês, certo? Então ele está tendo muito acesso, certamente esse site está vendendo muito, está gerando a média de 3 a 5 mil dólares, o que ele está utilizando, gerando aí por mês no orgânico, porque ele tem muitos artigos, ó. Tudo isso aqui são artigos de fundo de funil, ó, nome de produto, review, certo? Então isso aqui ele tá fazendo dinheiro certamente, certo? Ele está fazendo dinheiro certamente. 3.600 pessoas que entram no seu site em 30 dias, buscando por esses produtos aqui, essas pessoas já estão querendo comprar. É a mesma estratégia que a galera te ensina aí de você anunciar para fundo de funil lá no Google Ads. Você vai estar aparecendo para essas mesmas pessoas.
certo? Para essas mesmas pessoas. Então, o que que eu fiz? Eu, como eu falo, já falei em vários vídeos aqui, modele o que está dando certo, certo? Modele o que está dando certo. Quer dizer que se eu vou fazer um site e vai dar exatamente o que aconteceu com esse cara? Não tenho certeza. Eu espero que dê, mas pode ser que não dê. Pode ser que o meu site não ranqueie, não dê certo, não funcione, mas eu só vou saber disso depois de fazer. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer, certo? Então, como eu falei, eu já estou botando em prática a estratégia, né? Mostrei para vocês no vídeo que eu gravei, acho que foi no dia 18, no mesmo dia que eu gravei o vídeo anterior, certo? Eu acho que foi dia 19, nem lembro. Isso aí, enfim, mas eu acho que foi no mesmo dia que eu gravei o vídeo, eu já registrei esse domínio aqui de noite. Eu fiquei de noite aqui buscando, acabei achando esse domínio aqui, fazendo já vou te mostrar onde é que você pode achar esse tipo de domínio. Fiz minhas análises, achei esse domínio, achei ele interessante e já registrei esse domínio e já criei o site. Por que que eu já fiz isso tão rápido? Porque esse domínio, quando eu peguei, ele ainda está indexado pelo Google. Esse aqui, eu não vou te mostrar, eu vou cobrir aqui essa parte, mas se você ver a data de indexação dele aqui, ó, está 17 de junho de 2023. Por mais que o site já tenha sido expirado, o Google ainda mantém ele indexado. Essa outra indexação aqui já foi conteúdo novo que eu criei. Então eu criei o conteúdo agora tem 2 dias atrás e ele já indexou aqui o meu novo conteúdo, certo? Essa URL aqui, ela está indexada aqui, ó, de 2023, não fui eu que criei agora. Isso aqui é do site antigo ainda. Esse foi um dos pontos que eu fiz, que eu quis registrar logo para manter essa indexação. O que que eu fiz? Eu já recriei essa URL, eu peguei a URL dele aqui, eu peguei a URL que está indexada e recriei essa página. Eu não copiei a página antiga, porque dá conteúdo duplicado. Eu simplesmente recriei, criei o mesmo conteúdo, criei um conteúdo sobre o mesmo assunto, só que em inglês, obviamente, né? E você não precisa falar inglês, você pode criar com inteligência artificial. Eu não falo inglês assim a esse ponto de escrever um texto, nada disso, mas você tem Gemini, você tem ChatGPT para isso aí, certo? Então eu criei recriei essa URL, por quê? Porque ela já está indexada, certo? E o Google manteve ela indexada. Esse é o sinal de que o site não tem nenhum tipo de penalização, não tem nada, certo? O Google ele manteve o site indexado por mais que ele tenha sido expirado. Então isso é um bom sinal, é um sinal positivo, certo? Então ele também tem as mesmas características do site aqui do Berserker Fitness. Se você olhar aqui, ó, o Berserker Fitness ele foi criado em 2023 e ele manteve aqui, ó, e tem esse gap aqui. Esse gap aqui foi quando o domínio expirou e aqui, esse finalzinho, esse pretinho aqui, já é o site novo que nós acabamos de ver. Esse aqui, certo? Já é esse site aqui. No finalzinho aqui, essa última linhazinha aqui, que foi os últimos 30 dias, que ele já ranqueou aqui. E eu peguei, achei um domínio que tem as características parecidas, certo? Não são tão boas quanto o do Berserker Fitness. Esse aqui está com as características um pouco melhor, porque ele tem um gap menor, certo? Esse aqui tem um gap maior, mas eu verifiquei esse gap aqui e ele não mudou de site. O site continuou o mesmo. Não sei porque teve esse gap. Talvez o cara tenha deixado de pagar hospedagem, o site saiu do ar, não criou conteúdo novo, é um site que não tinha muito conteúdo. Então alguma coisa aconteceu que aqui nesse gap aqui, que ele não indexou novos conteúdos, só que o site não mudou de dono, continuou sendo o mesmo site aqui. E aqui foi quando ele expirou, já no finalzinho do ano passado, certo? Então no começo desse ano aqui, ó, esse ano 2025 não tem conteúdo nenhum, porque esse período aqui o site permaneceu expirado. Eu peguei agora no final de 2025. Só que como eu mostrei, o site ainda se encontra indexado, por mais que ele ficou aqui um ano quase, praticamente um ano, né, expirado, quer dizer o quê? Que a pessoa chegou aqui e não pagou aqui a taxa, que a pessoa foi lá e não pagou aquela taxa de expira não renovou o site por algum motivo, sei lá, pode ter milhares de motivos para o cara não ter registrado isso aí, certo? Então eu registrei aqui no finalzinho, tanto que ele nem tem conteúdo aqui indexado ainda, porque eu criei conteúdo agora, 2 dias atrás, certo? Comecei a criar os conteúdos dele. E aqui ele já indexou a primeira página aqui. Então esse aqui é um conteúdo indexado de 2023 e esse segundo aqui já é conteúdo criado, que já é conteúdo indexado que eu criei agora nos últimos 2 dias, fim de semana praticamente, que eu criei isso aqui. Esse site aqui, eu estou criando ele e vou colocar esse lá, eu vou colocar ele como estudo de caso lá dentro do módulo do site Review Lucrativo de site review na gringa, tá certo? Que a minha foco aqui vai ser ranquear para produtos da ClickBank, da BuyGood, esses produtos aí, certo? Eu vou colocar ele lá como estudo de caso, vou mostrar para o pessoal lá dentro. Aqui eu estou escondendo, obviamente, o domínio, tudo isso, mas lá eu vou mostrar e vou utilizar ele como estudo de caso. Como é que você pode se perguntar: "Mas como é que você vai ter certeza que isso vai dar certo?" E eu não tenho certeza de que isso vai dar certo. Na verdade, eu nem sei se isso vai dar certo.
mas eu tenho que colocar em prática. Eu sei o que que eu tenho que fazer, certo? Eu tenho agora as análises, você vai analisando as coisas que aconteceram, você analisa os casos de sucesso, como esse que eu acabei de te mostrar, e tem outros, não tem só esse não, tá certo? E pelo menos mais uns 4, 5 sites que eu estou acompanhando aí, que tem essas mesmas características, ou seja, isso está funcionando lá fora, e funciona aqui no Brasil também. Certo? Já tem outros casos meu aqui também de sites aqui no Brasil que eu estou fazendo, seguindo essas mesmas características, certo? Então eu estou seguindo as mesmas características desses sites que eu estou acompanhando. E onde é que eu encontro esses domínios? Basicamente tem 2 lugares, né, eu utilizo uma ferramenta, certo? Essa ferramenta eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo, e você pode encontrar aqui também neste site, ó, esse site chama Expire Domain. Esse site você vai ouvir uma gente falando mal dele aí na internet, e realmente o que tem aqui, se você for pegar 99% é lixo. Tem muito lixo aqui, mas você acaba encontrando, tá, já registrei vários, já registrei pelo menos uns 10 domínios aqui ao longo desse tempo aí trabalhando com internet, que me trouxeram dinheiro. Uns bastante, outros menos, mas me trouxeram dinheiro de alguma forma, certo? Assim, de ranqueando no Google realmente, beleza? Com produtos como afiliado. Mas o problema aqui é que você tem que saber fazer análise, você precisa de ferramentas, você analisar, você precisa saber o que que você está procurando. Por exemplo, esse domínio que eu registrei, ele é um domínio que foi do nicho de saúde, ele estava dentro do contexto de saúde e fitness, a mesmo contexto que estava aqui o Berserker. Na verdade, o meu contexto ele está bem melhor do que o Berserker aqui, porque o Berserker ele era um site de academia, ponto. O meu não, o meu já tinha um contexto mais aprofundado dentro da área de saúde, de review e de fitness, tanto que ele tem fitness no nome também, beleza? Como esse daqui também tem. Então, esses pontos, eles estão todos se casando ali, certo? Tem um bom histórico, tem bons backlinks, ele não foi utilizado como spam, são coisas que você tem que analisar quando você olha no domínio aqui dentro. Se ele tem um bom histórico, você precisa saber as métricas, você precisa, aprender a usar as ferramentas para analisar as métricas do domínio, saber se ele tem um bom histórico, isso é o principal, se ele tem um bom histórico, se ele não for utilizado como spam. Quando você chega aqui no Wayback Machine, ó, que você pega aqui um domínio, aí você vem aqui, aí o domínio tem aqui, ó, desde 2010, aí o domínio foi registrado em 2009. Aí você vem, ele vem até aqui 2014, aí 2015, 16 ele para, e aqui 2017 ele já se torna outro site. Aí você vê que aqui ele era em inglês, aí quando você chega aqui ele já é chinês, aí isso aí já é lixo, você já esquece. Então você tem que fazer uma análise, você tem que saber fazer análise. Essa análise não é uma coisa que você fica horas e horas fazendo, não, é coisinhas rápidas, aí você bate o olho, você já descarta logo, certo? Não é uma coisa que demora muito tempo para fazer. Claro, você vai ter que analisar muitos domínios, né. Tem atalhos, o que que a gente pode utilizar, enfim, aqui tem muita coisa, mas se eu olhar aqui só o domínio ponto .com, por exemplo, dominiosdeletados.com, e colocar aqui, ó, eu tenho 2.314.000 domínios deletados.com, certo? Domínios deletados, expirados.com que eu posso registrar. Só que a maioria, 99% desse domínio aqui, são basicamente lixo, certo? São basicamente lixo, você não consegue achar coisas boas aqui, por isso que você tem que saber usar a ferramenta e saber usar análises também. Você vê aqui, ó, por exemplo, .com.br, ó, aqui o ponto aqui tem ponto .br, ponto .bf, BG, BN, e aqui está o BR, ó, BR de Brasil. O BR aqui, o ponto .com, ponto .br, no ca não é só ponto .com, pode ser qualquer domínio, ponto .net, ponto .info, tudo que tem ponto .br no final, eu tenho aqui 1.398.000 domínios ponto .br no final, ou seja, domínios do Brasil, né, domínios brasileiros, que 99% aqui também são lixo, mas tem 1%. E o lance é você saber achar esse 1%, porque se você for analisar, pegar domínios em leilão, você vai pegar realmente muito caro, né? Os leilões são em dólar, aí você pega domínios que tem $1.000, é muito caro, é absurdo, certo? É absurdo. Existe um mercado para isso na internet. E é isso. Então essa é a forma de você ressuscitar um site antigo, pegar um site antigo, como foi esse cara aqui, que deixa eu mostrar aqui novamente para vocês, que ele pegou aqui um site de academia. Ele pegou aqui um site de academia lá nos Estados Unidos, em uma cidade lá dos Estados Unidos, e transformou aqui em um site de review e está tendo hoje aí uma média de 3.600 acessos nos primeiros dos últimos 30 dias, tá? Depois assista esse vídeo lá que eu faço, que tá aqui nos cards, que eu faço lá toda um review legal dele lá, a gente faz análise estimativa de ganhos, tudo isso lá. E eu vou fazer isso, eu vou utilizar isso aqui também como estudos de caso lá dentro do site Review Lucrativo, né. Todos os módulos lá, eu estou criando um site com estudos de caso para a galera poder acompanhar, tal, e ver como é que tudo funciona. Tanto isso em afiliação de Amazon, Mercado Livre, nutracêuticos e agora na gringa também, beleza?
Grande abraço, até o próximo vídeo. Se quiser conhecer o site Review Lucrativo, link na descrição, primeiro link na descrição e primeiro link no comentário, primeiro comentário fixado também, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.